Olá, hoje é 25 de abril, segunda-feira de 2020. Há 28 anos, exatamente há 28 anos, essa era a data de capa da revista Veja, que circulava com a entrevista Pedro Collor Conta Tudo, que foi o começo do processo que levou à cassação do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E cassação ao longo de um período de 5 meses, quando, a partir de uma CPI instalada no Congresso Nacional, apurou-se, né, o rol de irregularidades, de crimes e de corrupção que envenenou o governo Collor e que fez com que o Brasil cassasse o mandato do primeiro presidente eleito depois de 21 anos de ditadura militar, do primeiro presidente eleito diretamente depois de 21 anos de ditadura militar. E isso só foi possível porque havia grandeza na ação política, porque havia coragem entre os homens públicos, porque nós tínhamos no Congresso nomes que acabaram escrevendo as suas biografias na história do país, tá? E que alguns ainda estão vivos, né? Somos contemporâneos daquele momento, e nesses momentos de gravidade como que nós vivemos hoje, que é talvez muito mais grave do que aquele, porque nós temos uma crise sanitária, humanitária, econômica e, embalando tudo isso, uma crise política pela permanência na cadeira de presidente da República de um personagem desqualificado para exercer o poder. Mas nós tivemos lá atrás, há 28 anos, a união pelo impeachment. A união que levou ao necessário arquivamento das diferenças ideológicas, das diferenças pontuais entre os grupos políticos, para se levar à consequência final, o impeachment, o impedimento de um presidente que não tinha condição de exercer o poder. Essa história está contada naquele livro que está ali atrás, o Trapaça, volume 1, né? A sequência disso estará nas livrarias logo mais, dentro de um mês, no volume 2 de Trapaça, mas é necessário que a gente saiba que neste momento nós precisamos de grandeza, de homens públicos, sobretudo os que estão no Congresso Nacional, mas também os do Supremo Tribunal Federal, para fazer valer a força da Constituição, a força da lei que repele personalidades como aquilo que todos nós assistimos e que todos nós ficamos indignados, aquela reunião abjeta de um ministério desqualificado, liderado por um personagem desqualificado e inepto para o exercício do poder, que é Jair Bolsonaro. Passou o fim de semana, houve esparsas consequências daquele vídeo. Aquele vídeo, ao contrário do que a turma dos bolsonaristas, os robôs, o exército de propaganda ideológica que ele tenta fazer crer, aquele vídeo, aquela reunião foi péssima para ele. Porque, como a gente tem visto ao longo dos últimos dias, né, dali você tira vários crimes como se fosse uma árvore, né, dentro do Código de Processo Criminal, dentro do Código de Processo Civil, né, e é passível, sim, de processar não só o presidente, mas o Weintraub, esse desqualificado que está no Ministério da Educação, a Damares, essa maluca, né, essa bispa que está lá no Ministério falando as suas platitudes bíblicas com naturalidade de quem não tem que prestar contas à lei, e tem. O Ricardo Salles, que foi talvez, do ponto de vista institucional, o maior criminoso de todos
naquela reunião e que tem que sofrer as consequências. A posteriori, porque foi em paralelo quase a divulgação do vídeo, teve a nota absurda do general de pijama, o Augusto Heleno, né, que tem que ser punida, que tem que ser repelida, que tem que ser repudiada pelas instituições. E o que nós precisamos é da palavra, inicialmente da palavra firme de homens públicos que estão em cargos de liderança e que precisam, sim, mostrar a que vieram, que precisam estar à altura das cadeiras de liderança para repelir o tom daquela reunião, o tom adotado pelo presidente da República, para repelir a ousadia inacreditável de alguns ministros que se creem acima, né, do regramento constitucional e que acham que estão militando sentados na cadeira de ministro, que deveria honrar qualquer biografia, mas na verdade serve para revelar os prontuários criminosos desses ministros que estão lá, que são criminosos, né? E o tempo está se esvaindo. É necessário que, sobretudo a partir do Congresso, se forme um polo de repulsa àquele tipo de discurso e de reação, porque o Brasil sobreviverá à pandemia, porque o Brasil passará essa crise sanitária, dela restará um legado de uma crise humanitária imensa, de uma crise econômica devastadora, e nós não temos como imaginar que há alguma forma de vencer essa gigantesca, essa monstruosa tragédia que se abate sobre a população brasileira, tendo ainda Jair Bolsonaro, esse personagem nefasto, sentado na cadeira de presidente da República. Aquilo revelou, aquela reunião revelou que ele não tem nenhuma condição de liderança, nem nenhuma condição de seguir no governo, né? E esta semana é decisiva para se formar a grande frente de união para expelir Bolsonaro da vida pública brasileira. O processo tem que começar já, hoje, amanhã, porque ao longo do fim de semana foram decantadas as razões para a cassação, para a retirada de Bolsonaro do Palácio do Planalto. Obrigado.